Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver questões de raciocínio lógico sobre o assunto relacionamentos e associações. Como sempre, edital aberto na tela, esse edital é do concurso de 2025. A prova será no dia 7 de dezembro, se eu não me engano. Hoje é dia 30 de agosto. E aqui no conteúdo programático, nós temos acesso a tudo o que a Unesp poderá cobrar na prova. E aqui na parte de raciocínio lógico, hoje estudaremos o assunto relacionamentos e associações lógicas. Galera, como eu sempre digo, eu não sou professor e esse vídeo não é uma aula. Se você precisa de um professor para te ensinar, procure um professor particular. Procure um professor que venda um curso e tenha acesso ao curso, né, com os ensinamentos do professor, pessoa que tem o conhecimento técnico, conhecimento profissional da matéria. Ok? Eu não sou professor, esse vídeo não é uma aula. Estou aqui na plataforma do Concursos, estou logado na minha conta, então vou aqui, ó, clico em disciplinas, venho aqui em raciocínio lógico, e aqui eu vou procurar relacionamentos e associações. Tá aqui, ó, item 9. Vou clicar aqui no número de questões. Nosso concurso para escrevente é da Banca Bunesp, então eu vou selecionar aqui, ó, Banca Bunesp. Vamos filtrar. Veja que aparecem 29 questões. Não é um assunto muito cobrado, tanto que, segundo o que concursos, a Bunesp cobrou esse tipo de questão apenas 29 vezes. E aqui, ó, colocando o ensino médio, nós temos 7 questões. E dessas 7 questões, vejam aqui, ó, ela cobrou no concurso de 2024 para escrevente, que é o nosso concurso. Ela cobrou também 2018, cobrou em 2017 e cobrou em 2014. E só. Então veja que ela cobrou esse tipo de questão em 2014, 2017 e 2018. Aí 2021 e 2023 não cobrou. E voltou a cobrar no concurso do ano passado. Então, pode ser que ela esteja voltando, né? Pode ser que esse tipo de questão esteja voltando e precisamos estar prontos caso ela apareça na prova. Não é difícil, vou mostrar para vocês. Eu vou tirar aqui, ó, o ensino médio. Vamos fazer muitas questões aí. Galera, eu estou um pouco resfriado, minha voz está um pouco desse jeito que vocês estão ouvindo. A todo momento eu preciso beber uma água ou tossir, enfim. Coloque um fone de ouvido que vai ficar melhor para você. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o journal aqui. Então, aqui à esquerda fica a questão e à direita eu vou respondendo. Vamos lá. Vunesp, TJ, São Paulo, para psicólogo judiciário. Vamos ler a questão. Paula, Jane e Ana residem em cidades diferentes. Estudam em níveis de ensino diferentes e têm pares de olhos de cores diferentes. Então veja que a questão apresenta 3 pessoas distintas, né? Cada uma delas mora em uma cidade. Cada uma delas está em um nível de ensino e cada uma delas tem a cor dos olhos diferentes, né? Então veja, cada pessoa tem 3 características. A cidade que mora, a sala que estuda, né? O nível de ensino que estuda e a cor dos olhos. 3 características de cada pessoa.
Elas residem em São Bernardo, São Paulo ou Diadema. Estudam no ensino fundamental, médio ou ensino superior. E a cor do par de olhos de cada menina é castanha, verde ou azul. Não necessariamente nas ordens apresentadas. Beleza, então, como que eu começo a resolver esse tipo de questão? Estou na prova. E aí ele vai falar de 3 pessoas que cada um tem sua profissão, cada um mora em uma cidade, cada um é alguma coisa. Então nós teremos um típico exercício de relacionamentos e associações. O que eu preciso fazer? Eu preciso montar uma tabela. E aí o que você precisa entender é o seguinte, ó. Então, tá aqui a minha tabela. Vou começar a montar. São quantas pessoas? São 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem 3 características diferentes. Beleza. Então aqui, ó, no início, deixa eu passar as linhas aqui. São 3 pessoas, né? Eu preciso de 3 linhas. Que vai ser uma para cada pessoa. Cada uma tem 3, ensino médio. Vamos ver o espaço. Aqui, ó. Vai ser cidade 1, cidade 2, cidade 3. Eu acho que vai ficar apertado. Vamos ver aqui. Esse primeiro, nós não vamos usar. Veja aqui, eu tenho 3 pessoas, né? A Paula, a Jane e a Ana. E elas terão características diferentes. São Bernardo, vou colocar aqui, ó, SBC de São Bernardo do Campo, SP de São Paulo, Diadema, ensino fundamental. Ah, tá, deixa eu mudar a cor. Então aqui, ó, não, eu vou mudar ainda mais. Eu quero deixar bem no passo a passo mesmo. Vou colocar aqui, ó, o nome delas. Deixa eu ver o nome, qual a cor. Vai ser em laranja. Então eu vou colocar aqui, ó, Paula, a Jane e a Ana. Ok? Então aqui o nome delas. Aí as características diferentes. Primeira característica. Vou colocar em rosa. Níveis de ensino diferentes, né? Cidades diferentes, tá? São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, São Paulo e Diadema. Beleza? Aí tem também o ensino médio, ó, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E a cor dos olhos também são diferentes. A cor dos olhos. Cadê? Tá aqui, ó. Castanho, verde ou azul. Vou escrever aqui, ó. Castanho, verde ou azul. Beleza? Então, aqui em rosa são as cidades. Em cinza, o nível de ensino. Em azul, a cor dos olhos. E aqui, o nome dessas pessoas. Dos personagens aqui da questão. Agora eu preciso preencher isso aqui, essa tabela, de acordo com o que a questão vai nos apresentar. Vou fazer bem passo a passo para você entender. E uma vez que você entender, pegar o jeito, você vai embora e resolve.
Beleza, colocamos tudo aqui, né? Aí vem aqui agora. Sabe-se que Paula mora em São Paulo. Então eu vou preencher aqui com sim e não. Então beleza, ó, sabe-se que Paula mora em São Paulo. Então se a Paula, que está aqui, mora em São Paulo, eu vou colocar um sim aqui, ó. Porque a Paula mora em São Paulo. E aí, e aí o que nós temos que fazer agora? Uma vez que nós preenchemos aqui uma lacuna, nós devemos preencher com não, com a palavra não, a linha e a coluna. O resto da linha e o resto da coluna. Então nós estamos aqui, ó, na parte rosa, que é a parte das cidades, ok? Se a Paula mora em São Paulo e cada uma das amigas mora em uma cidade diferente, e a Paula mora em São Paulo, então a Paula não mora em São Bernardo do Campo. E a Paula também não mora em Diadema. Por quê? Porque ela mora em São Paulo. A questão falou. Sabe que Paula mora em São Paulo. Ok? E aí veja que eu preenchi aqui, ó, a linha na horizontal. Agora, eu preenchi a linha na horizontal de onde eu coloquei o sim. Agora, eu preciso preencher também na vertical. Por quê? Se a Paula mora em São Paulo, a Jane mora em São Paulo? Não, ela mora em outra cidade. Ela não mora em São Paulo. E a Ana também mora em outra cidade. Ela não mora em São Paulo. Então veja que aqui, ó, na parte das cidades, né, que é a característica da cidade, parte rosa, as linhas onde eu coloquei sim, as do lado estão com não, e na coluna, onde eu coloquei sim, o restante está com não. Beleza? Você não pode sair preenchendo tudo aqui, ó. Porque cada um, o cinza é outra característica, o azul é outra característica. Nós só vimos aqui a cidade. Então aqui, ó. Sabe-se que Paula mora em São Paulo, não cursa o ensino médio e não tem o par de olhos azul. Então, a Paula, já preenchemos a cidade, ela não cursa o ensino médio, ó, o ensino médio está aqui, então ela não cursa o ensino médio e ela não tem o olho azul. Beleza. Fácil até aqui, né? Tranquilo. Olha aqui, ó. Ana não cursa o ensino fundamental e tem o par de olho na cor castanha. Então a Ana, cadê a Ana? Tá aqui embaixo. Ó. A Ana não cursa o fundamental. Ó, a Ana não cursa o fundamental e ela tem o par de olho, o olho castanho. O olho dela é castanho. Então aqui no sim do castanho, ó, coloco sim para Ana. E agora o que eu faço? Eu tenho que preencher a linha e a coluna. Somente referente à característica do olho aqui, ó, agora. Só no que está em azul aqui, ó. Então, se a Ana tem o olho castanho, ela não tem o olho verde. E se a Ana tem o olho castanho, ela também não tem o olho azul. Porque o olho dela é verde. Beleza? Cada uma das amigas tem uma cor de olho. Se a Ana tem castanho, a Jane não vai ter castanho. Porque o castanho é da Ana. E a Paula também não vai ter o olho castanho, porque quem tem é a Ana. Beleza? Agora, olha aqui, ó. Aqui ainda na tabela, só na parte do olho. A Paula, aqui, ó. A Paula não tem o olho castanho, não tem o olho azul. O que sobra para Paula? O olho verde. Ela não tem castanho, ela não tem azul, então o dela só pode ser verde. Eu coloco um sim aqui pro verde. Ó. E agora o que eu faço? A linha e a coluna eu preencho com não. A linha aqui já está preenchida. Agora falta a coluna. Se a Paula tem um olho verde, a Jane não vai ter olho verde. E a Ana nós já tínhamos colocado aqui. Beleza? Agora continua aqui olhando na tabela. Ó. Mesma coisa. Eu descobri que a Paula tem olho verde, que a Jane tem olho castanho. O que sobra para descobrir que a Paula tem olho verde e a Ana tem o olho castanho? O que sobra para a Jane? Ó, a Jane não tem castanho, a Jane não tem verde, a Jane vai ter, então, o olho azul. Beleza? Então veja que nós já descobrimos aqui, ó, a cor do olho de cada um. Vamos voltar para a questão aqui, ó. Que Jane ou mora em Diadema ou cursa o ensino médio.
Eu sempre falo que a VUNESP mistura os assuntos nas questões, né? Veja que aqui nós temos algo relacionado com a tabela verdade, que é a disjunção exclusiva, ou uma coisa ou outra. Que Jane ou mora em Diadema ou cursa o ensino médio. Você precisa saber que isso aqui, esse ou, é a tabela verdade, é a disjunção exclusiva. Se você não sabe tabela verdade, você precisa voltar e estudar. Ok? Então aqui, ó. O que isso quer dizer? Se a Jane mora em Diadema, então ela não cursa ensino médio. Ou o contrário. Se ela estiver no ensino médio, ela não mora em Diadema. É uma coisa ou outra. Que Jane ou mora em Diadema ou cursa o ensino médio. E que quem mora em Diadema cursa o ensino fundamental. Tá, beleza, ó. Quem mora em Diadema cursa o ensino fundamental. Diadema cursa o ensino fundamental. Quem mora em Diadema? Eu não sei. Eu não sei quem mora em Diadema. Mas eu sei que a Paula mora em São Paulo. Ok? E se a Paula mora em São Paulo, ela não cursa o fundamental. Por quê? Porque quem cursa o fundamental mora em Diadema. Como ela mora em São Paulo, então ela não cursa o ensino fundamental. Repare que agora nós estamos aqui, ó, nessa parte do meio aqui, ó, parte cinza. Então, se a Paula não cursa o fundamental, não cursa o ensino médio, ela só pode cursar o que restou, que é o quê? O ensino superior. Então, eu coloco aqui, ó, sim para o ensino superior. E aqui, na coluna e na linha da parte do ensino, do nível de ensino, eu preencho com não. As outras, né? Porque se a Paula está no nível superior, a Jane não pode estar. E a Ana também não. E se a Paula está no ensino superior, a Paula não pode estar no ensino médio e nem no fundamental, como já está preenchido aqui. Beleza, tranquilo. Agora, olha aqui ainda, ó, na parte da escola. A Ana não cursa o ensino fundamental e nem curso superior. Só sobra um para ela. O que é? O ensino médio. Então eu venho aqui, ó, e coloco um sim no ensino médio. Agora o que eu faço? Eu preencho com não a linha e a coluna. A linha já está preenchida. Agora eu tenho que preencher a coluna aqui, ó, com não. Beleza? E aí continua aqui, ó. Sobrou o que para a Jane? O ensino fundamental. Por quê? Se a Jane não cursa o ensino médio e nem o superior, ela só pode estar no fundamental. Então coloco um sim aqui. Coloquei um sim, o que eu faço? Preencho a coluna e a linha. A coluna já está preenchida e a linha aqui também, ó. Beleza? Ó, eu vou separar aqui, ó, para você imaginar que nós temos 3 tabelas. Tá vendo? Aqui, ó, essa parte em rosa aqui. A cidade, em cinza aqui em cima é a parte do ensino e aqui é a cor do olho. Então, seriam 3 tabelas, né? A princípio. E aí nós preenchemos sempre a linha e a coluna referente à tabela. Ok. Agora vamos voltar para a questão. Ó. Quem mora em Diadema, aqui ainda, ó, quem mora em Diadema cursa o ensino fundamental. Beleza, eu não sei quem mora em Diadema. Eu não sei ainda. Mas eu sei que quem cursa o ensino fundamental é a Jane. E se a questão fala que quem cursa o ensino fundamental mora em Diadema, quem que mora em Diadema? A Jane. Então eu venho aqui em Diadema, coloco sim para a Jane. E aí, se a Jane mora em Diadema, ela não pode morar em São Paulo e nem em São Bernardo do Campo.
ok? E se a Jane mora em Diadema, a Paula não pode morar em Diadema e nem a Ana. E aí, o que sobrou para a Ana? Morar em São Bernardo do Campo. Eu coloco um sim aqui, ó. A coluna já está preenchida e a linha aqui também. Veja que toda a nossa tabela está preenchida. Então, aqui, ó, só para facilitar o entendimento. Ó, a Paula... Onde que a Paula mora? A Paula mora em São Paulo, onde está o sim, né? Mora em São Paulo. Ela está no ensino superior e a cor do olho dela é cor verde. A Jane mora em Diadema. Ela está no ensino fundamental e o olho dela é azul. A Ana mora em São Bernardo do Campo. Ela está no ensino médio e a cor do olho dela, castanho. Ok? Essas são as nossas informações. Agora, vamos ver aqui na alternativa. Ana estuda no ensino médio e Jane tem o par de olhos na cor verde. Vamos ver se é isso. Ó, a Ana estuda no ensino médio? Sim, ó, a Ana estuda no ensino médio. E a Jane tem o par de olhos verde? A Jane tem o par de olho azul. Ó. Veja que nós temos o conectivo E aqui. E aí você tem que ir lá na tabela verdade. A tabela verdade tem que estar na sua cabeça. Quando eu tenho uma verdade, conectivo lógico e a segunda proposição é uma falsidade, eu vou ter o quê? Uma falsidade. Então, não é a alternativa A. Paula estuda no ensino fundamental. Paula estuda no ensino superior. E Ana mora em Diadema. Não, a Ana mora em São Bernardo. Então, veja que eu vou ter falsidade e falsidade. Na tabela verdade do E, quando eu tenho falsidade e falsidade, eu tenho uma falsidade. Então, também não é a B. Ana estuda no ensino médio e Paula tem a cor dos olhos verdes. Ana estuda no ensino médio? Sim, tá aqui, ó. E Paula tem a cor dos olhos verdes. Sim, correto. Então veja que eu tenho verdade e verdade. Na tabela verdade do conectivo E, que é a conjunção verdade e verdade, nós temos uma verdade. A alternativa correta é a alternativa C. Vamos continuar para ver o erro das outras aqui. Ó. Jane mora em Diadema. Sim, ó, a Jane mora em Diadema. E Ana estuda no ensino superior. Não, a Ana está no ensino médio. Então eu vou ter verdade e falsidade. Isso me dá uma falsidade. Não é o que eu quero. Também não é a D. Paula tem o par de olhos na cor verde. Sim, a Paula tem o... Isso é verdade. Aí o conectivo lógico E. Jane mora em São Bernardo do Campo. Não, né? A Jane mora em Diadema. Então isso aqui é falso. Quando eu tenho verdade e falsidade, eu tenho falsidade. Também não é a alternativa E. Beleza, galera? É uma questão tranquila, né? Mas você saber montar a tabela e ir olhando na questão, ir olhando para a tabela. Aí tem que se atentar ao seguinte, ó. A questão sempre vai trazer as características, geralmente mais de uma. As características você vai pôr aqui em cima, ó, na horizontal, aqui em cima. E as pessoas aqui na vertical. Tranquilo? Esse tipo de questão não é difícil, não é tão trabalhosa. Eu demorei na explicação porque eu fui fazendo bem passo a passo. Vamos para a próxima questão. Enquanto eu apago aqui, você curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí. Enquanto eu termino de apagar aqui. Beber uma água também.
Nossa próxima questão. Pablo, Carlos e Mário gostam de gatos, e cada um deles tem um gato, sendo que nenhum dos gatos tem a mesma idade. Esses gatos têm cores de pelo diferentes entre si, sendo um gato pelagem branca, o outro pelagem preta, e um terceiro caramelo. Sabe-se que sabe-se que a idade de um dos gatos é de 1 ano, que Mário não tem o gato com a menor idade, que o gato com pelos na cor preta não tem 1 ano, que o gato de Carlos tem 3 anos e que o gato com pelos na cor caramelo tem 5 anos. Sendo assim, deduz-se corretamente que o gato... Vamos lá, temos que fazer a nossa tabela de novo. Então aqui, ó. Temos aqui a nossa tabela. São quantas pessoas? São 3 pessoas, né? Então aqui, ó. Eu vou ter as linhas aqui. São 3 gatos, né? Então, gato 1 vai estar aqui, gato 2 aqui, gato 3 aqui. E tem também a cor do pelo. A cor do pelo aqui, uma outra cor de pelo aqui e a outra aqui. Beleza, essa aqui, ó, nós não vamos usar. Então, quem são as pessoas? Pablo, Carlos e o Mário. Cada um tem uma idade, né? O gato tem cores diferentes entre si. Então, ó, um tem o pelo branco. Mário. Então, um tem o pelo branco. O outro, tem gatos de cores diferentes, sendo um gato com pelagem branca, outro com a pelagem preta. E um terceiro caramelo. Vou escrever, vou dar uma abreviada aqui para caber, ó. Caramelo. E aí sobra o quê? A idade, né? Sabe-se que a idade de um dos gatos é 1 ano. Então vou colocar aqui, ó, em cinza. 1 ano. Que Mário não tem o gato com a menor idade. Que o gato com pelos na cor preta não tem 1 ano. Que o gato de Carlos tem 3 anos. Então o outro gato tem 3 anos. E que o gato na cor caramelo tem 5 anos. Então, vou colocar aqui, ó, 5 anos. Beleza? A tabela não ficou com as lacunas do mesmo tamanho, mas isso não faz diferença, tá? Só falta de habilidade aqui minha para montar a tabela. Vamos lá. Então, temos a nossa tabela aqui, ó. Foi como eu falei para vocês. Quais são as características? Mais de uma, né? Então, as características eu coloco aqui, ó, na horizontal, em cima. E o nome das pessoas aqui na vertical, beleza? Lembrando que na questão anterior nós tínhamos 3 características, né? Que era a cidade, o ensino médio e tal, o ensino escolar, e a terceira característica era a cor dos olhos. Aqui nós só temos a cor do pelo e a idade dos gatos. Então, assim, ó, perceba que eu vou ter aqui, ó, somente 2 tabelas, né? Vamos pensar assim, ó. Vou dividir no meio aqui, ó. A parte do pelo e a parte da idade. Beleza. Agora eu tenho que ler aqui de novo. Sabe-se que a idade de um dos gatos é de 1 ano. Qual gato que tem 1 ano? Não sei. Que Mário não tem um gato com menor idade. Nós já lemos a questão. Nós sabemos que o gato menor tem 1 ano. E ele não é do Mário. Mário não tem um gato com a menor idade. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou escrever Mário, o gato de 1 ano, vou colocar aqui, ó, não. O gato dele não tem 1 ano. Beleza.
que o gato com pelos na cor preta não tem 1 ano. Bom, isso aqui vai ficar para daqui a pouco. Eu não sei nada. Que o gato de Carlos tem 3 anos. Beleza, então, ó, o Carlos está aqui, o gato dele tem 3 anos. Eu coloco sim aqui, ó. O que eu faço agora? Eu preencho a coluna e a linha com a palavra não. Então, por quê? Porque se o gato do Carlos tem 3 anos, o gato do Carlos não pode ter 1 ano. E o gato do Carlos também não pode ter 5 anos. Por quê? Porque o gato dele tem 3 anos. Ok? E aí cada um tem um gato. Se o gato do Carlos tem 3 anos, o gato do Pablo não pode ter 3 anos. E nem o do Mário. Porque o gato de 3 anos é o do Carlos. Então eu preenchi, ó, a linha, que eu coloquei o sim, e preenchi a coluna aqui também, ó. Ok? Todas as lacunas da linha e da coluna estão preenchidas. Aí olha aqui na tabela, ó. Aí aqui o seu olho tem que estar treinado. Se o Mário não tem 1 ano, se o gato do Carlos não tem 1 ano, quem que vai ter o gato de 1 ano? Só sobrou o Pablo. Então tem que ser ele. O Pablo tem o gato de 1 ano. E aí o que eu faço? Preencho a linha e a coluna. A coluna já está preenchida. Se o gato do Pablo tem 1 ano, o do Carlos e o do Mário não vai ter 1 ano. E se o gato do Pablo tem 1 ano, o gato do Pablo não pode ter 3 e também não pode ter 5. Porque ele tem 1. Se ele tem 1, ele não tem 3, não tem 5. Então preenchi aqui também a coluna e a linha. Olha aqui na tabela ainda, ó. O seu olho precisa estar treinado. Olha para a tabela. O gato do Pablo não tem 5, o gato do Carlos não tem 5. Quem que sobrou com o gato de 5 anos? O Mário. Então o gato do Mário tem 5 anos. Eu coloco o sim aqui para ele. E aí eu preencho a linha e a coluna, que já estão preenchidas. E eu acredito que você já entendeu. Beleza? Mas as cores aqui, ó, nós ainda nem mexemos nas cores. Vamos voltar para a questão. Sabe-se que a idade dos gatos é de 1 ano. Que Mário não tem um gato com a menor idade. Beleza. Que o gato com pelos na cor preta não tem 1 ano. Então, o gato... Quem que é o gato na cor preta? Quem tem esse gato? Não sabemos ainda. Mas ele não tem 1 ano. Ok? Não tem 1 ano. Então, não pode ser o Pablo. Ó, o gato com pelos na cor preta não tem 1 ano. O gato do Pablo tem 1 ano. O gato do Pablo não pode ser preto. Por quê? Porque o gato preto não tem 1 ano. Se o gato preto não tem 1 ano e quem tem o gato de 1 ano é Pablo, o gato dele não é preto. Aqui, ó. Que o gato de Carlos tem 3 anos. E que o gato com pelos na cor caramelo tem 5 anos. Beleza. Qual que é o gato que tem 5 anos? De quem que é o gato que tem 5 anos? É do Mário. O gato que tem 5 anos é caramelo. Então aqui, ó, é o gato do Mário. Ok? O gato do Mário tem 5 anos. O gato que tem 5 anos é caramelo. Então, é o gato do Mário. E aí eu preencho a coluna e a linha. Se o gato do Mário é caramelo, o gato não pode ser preto e nem branco. Beleza? Aí eu preencho a coluna também. Se o gato do Mário é caramelo, o gato do Carlos não é caramelo. E nem o gato do Pablo é caramelo. Preenchi a coluna e a linha. Agora olha na tabela, treine seu olhar para a tabela. Veja que se o Pablo não tem um gato preto e o Mário não tem um gato preto, quem que vai ter o gato preto? Só sobrou aqui, ó, o Carlos. E aí o que eu faço agora? Preencho a coluna e a linha. Em cima e embaixo já está preenchido. Agora só vem aqui, ó, e coloco não. E aí olha para a tabela de novo. O gato branco não é o do Carlos nem o do Mário. Só pode ser o de quem? Do Pablo. Então nós preenchemos tudo aqui, ó. Vamos escrever aqui embaixo agora. O Pablo tem o gato branco de 1 ano. O Carlos tem o gato preto de 3 anos.
E o Mário tem o gato caramelo, que tem 5 anos. Vamos olhar as questões aqui agora, as alternativas? Sendo assim, deduz corretamente que o gato com 5 anos é do Pablo. Ó, o gato de 5 anos é do Mário. Ó. O gato de 5 anos é do Mário. Então não é a. O gato com 3 anos tem pelo na cor preta? O gato de 3 anos tem o pelo na cor preta? Sim, é verdade. A alternativa é a B. Vamos ver as outras, tá? Antes de respondermos aqui. O gato do Pablo tem pelos na cor preta. Não, o gato do Pablo ó, tem pelo na cor branca. Então não é a C. O gato do Mário tem 1 ano. Ó, o gato do Mário tem 5 anos. Não é a D. O gato mais novo tem pelo na cor caramelo. Não, ó. Quem tem o pelo na cor caramelo é o gato mais velho. O mais novo, que é o que tem 1 ano, tem o pelo na cor branca. Só sobrou a B mesmo, né? Como eu tinha mostrado para vocês. O gato com 3 anos tem pelos na cor preta. Alternativa B é a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vou apagar aqui. Agora, vamos ver essa questão aqui. Matemática, física e biologia. Essa questão é uma outra maneira de se fazer. Ela não é de tabela. Tá. Vamos passar, vamos para outra questão que seja tabela. Vamos ver esse tipo aqui. As perguntas, sua idade, essa questão aqui, ó. O especialista que estuda biologia não se senta ao lado do especialista que estuda química. Fica em frente. Vamos tentar fazer isso aqui. Em seminário, lembrando, galera, não sou professor, esse vídeo não é uma aula, tá? Talvez eu não consiga resolver o assunto. Em seminário, 5 especialistas discutem, respectivamente, suas áreas: matemática, física, química, biologia e ciência da computação. As seguintes afirmações são verdadeiras. Ó, são verdadeiras, beleza? O especialista que estuda biologia não se senta ao lado do especialista que estuda química. A matemática é discutida pelo especialista que se senta numa das extremidades da mesa. Numa das extremidades da mesa. O especialista em física fica em frente ao especialista em ciência da computação. O especialista em química não está em nenhuma das pontas da mesa. O especialista em biologia senta-se ao lado do especialista em física. Bom, galera, de início, nós podemos afirmar que a nossa mesa não é redonda. A mesa não é redonda. Porque aqui está falando, ó, o de matemática senta em uma das extremidades. O de química não está em nenhuma das pontas. Então a mesa não é redonda. Beleza? Nossa mesa é retangular. Por que é retangular? Porque falou, ó, esse aqui está na extremidade, um está de frente para o outro aqui, aí tem a outra extremidade, beleza?
vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A matemática é discutida pelo especialista que senta numa das extremidades. Então, ele vai sentar aqui ou aqui, né? Ó, vou colocar aqui, ó, matemática. Matemática senta aqui nessa extremidade. Ou então pode ser nessa aqui também, ó. Uma das duas, tá? Tanto faz. Hum. O especialista em física fica em frente ao especialista de ciência da computação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um está de frente para o outro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, física. E aqui de frente para ele, ó, ciência da computação. Vou colocar aqui, ó, comp. O especialista em química não está em nenhuma das pontas da mesa. Então, o de química não pode estar aqui, ó. Ó, o de química não pode estar aqui. E aqui já está o de matemática. O especialista em biologia senta-se ao lado do especialista em física. Então, vou colocar aqui, ó, ao lado, biologia. Se o de química não está na ponta, onde que ele vai estar? Ele vai estar aqui, ó. Beleza, ó, são 5 amigos. Então, ó, o biologia não se senta ao lado do que estuda química. Ó, o de biologia não está do lado, ele está na frente. Beleza. A matemática é discutida pelo especialista que senta em uma das extremidades. Aqui, nessa extremidade. O especialista em física fica em frente ao da ciência da computação, está um de frente para o outro na mesa. O especialista em química não está em nenhuma das pontas. Então, de fato, ele não está na ponta, ele está aqui, ó. O especialista em biologia senta-se ao lado do de física. Está aqui, ó. Um do lado do outro. Com base nessa informação, o especialista em química senta-se ao lado do especialista em matemática? Não. O de química está do lado de computação. O especialista em ciência da computação está sentado em uma das pontas? Não. O especialista em física não está sentado ao lado do especialista em química. De fato, né? Ó, o de física está aqui e o de química está aqui, ó. Então, a princípio, é a alternativa C. O especialista em biologia está sentado entre os especialistas em física e química. Não. Ele não está entre os dois, né? Cada um está no seu canto aqui. O especialista em matemática está sentado na extremidade oposta do especialista em biologia. Não. Ok? Foi bem tranquilo. Na verdade, aqui está vazio. Fica somente a alternativa C. Será que é isso? Errei. Vamos ver os comentários? Que mesa é essa? Fica de acordo com o enunciado de 3 respostas. A alternativa C é a correta, porque de um lado da mesa temos física, ó, física, biologia e matemática. Tá aqui, ó. E do outro lado, computação e química. Ó, essa pessoa fez como eu fiz também. Como é essa mesa? No começo. Muitas dúvidas da galera. A questão deveria ter sido anulada. A mesa diferenciada, exatamente isso que eu não entendi.
A mesa é retangular. Uma das extremidades não senta ninguém. Exatamente. Ó. É um retângulo e aqui está vazio. Professor Marcos Leme. Ó, comentário aqui, ó. Professor Marcos Leme, formado em matemática pelo Unisul, analisou essa questão no TEC Concurso e sugeriu anulação do gabarito. Vamos ver se tem mais aqui. Bom, muita gente discordando, né? Aí tem que ver se nessa prova a questão foi anulada ou não. Porque o que concurso não é 100% atualizado, né? Então tem que ver na prova que a VUNESP aplicou lá para o Camargo, Hospital Camargo, Hospital de Câncer, Camargo Center, em 2024, se essa questão foi anulada ou não. Muita gente falando dela, né? Vamos ver se... Bom, vamos passar para a próxima. Beleza? Então, fica a observação da questão da mesa aí. Vamos para a nossa próxima questão. A pergunta, sua idade é maior do que 30 anos? Foi respondida por 6 pessoas que ainda não tinham 35 anos e disseram sim ou não. Beleza. Então, 6 pessoas, elas ainda não tinham 35. Pode ser 34, 32, 32, 31, ou então 29, 28, beleza? Responderam sim ou não. Seguem 4 afirmações verdadeiras em relação às respostas dadas. Então eu vou copiar aqui, ó. E eu vou copiar, galera, abreviando bastante. Por quê? Porque lá na prova, você não vai ter espaço para ir preenchendo as coisas, né? Então aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho os conectivos lógicos, né? O que você precisa saber aqui, ó? Tabela verdade. Você não sabe tabela verdade, você não responde essa questão, nem adianta. Tá? Para responder isso aqui, você precisa saber a tabela verdade. Aqui no canal tem um vídeo só de tabela verdade. Vou colocar aqui, ó. Ana. Ana não disse sim. Então, vou colocar aqui, ó. Ana. Essa aqui tem que tomar cuidado para não se confundir. Vou chamar Ana de A. Beleza? Ana. Não. Vou abreviar. Ana não disse sim. Se a Ana não disse sim, o que ela disse? Ela disse não. Ok? Tudo bem, né? E aqui o conectivo lógico é o C, então. Então aqui, ó. Ana não disse sim. Se Ana não disse sim, então Bruno disse sim. Beleza? A próxima aqui, ó, 2. Se Bruno disse sim, então aqui, ó, B disse sim. Então, Carolina disse sim. Vou chamar Carolina de C. Carolina disse sim. Vamos para a terceira agora. Se Daniela não disse sim, ó, Daniela não disse sim, então Ana não disse sim. Ana não disse sim. E a quarta agora, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Elaine disse sim ou Bruno disse sim. Elaine disse sim ou Bruno disse sim. Tá, então, ó, seguem 4 afirmações verdadeiras. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Tudo isso aqui é verdade, ó. Essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, essa é verdadeira e essa é verdadeira. Ok? Eu coloco o V ali de verdade. Seguem 2 afirmações falsas em relação às apostas. Então, a número 5
Daniela disse sim e Fred disse sim. Vai ficar assim, ó, Daniela disse sim e Fred, vou chamar de F, disse sim. Isso é falso, né? Vou colocar, ó, em azul aqui, ó. Isso é falso. E a próxima, Carolina disse sim, que é a número 6. Carolina, vou chamar de C, disse sim. E a questão me fala que isso é falso. Ok? Então eu tenho 4 afirmações que são verdadeiras e 2 que são falsas. E aqui vem parte das alternativas. Galera, o que eu preciso fazer agora? Você precisa ter a tabela verdade na sua cabeça. Você tem que ter a tabela verdade. Eu vou mudar a cor aqui, ó, dos conectivos lógicos. Acho que esse aqui não vai aparecer muito. Deixa eu pensar na cor aqui. Vou ficar na cor laranja. Aqui é o C, então. Vou até deixar mais grosso aqui, ó. C, então. C, então. Você precisa enxergar os conectivos lógicos. A 4 é OU, aqui é E. Beleza? Então, na cor laranja são os conectivos lógicos. Repare que a alternativa 6 não tem nenhum conectivo lógico. Carolina disse sim, isso é falso. Então, Carolina disse sim é falso, o que ela disse? A Carolina disse não. Essa é a verdade. Tá? Então, o que eu vou pegar aqui agora? Caneta preta. Se a Carolina disse sim é falso, e a questão me fala que isso é falso, ó, Carolina disse sim, é falso. Eu vou procurar a Carolina em qualquer posição aqui, ó. Eu encontrei ela aqui, ó. Carolina disse sim é falso, né? Então aqui é falso. Ó. Carolina disse sim é falso. E aí, pensando na tabela verdade, agora, tabela verdade. A tabela verdade do C, então, que é o conectivo lógico, quando a minha segunda proposição é falsa, se aqui for verdade, eu vou ter verdade, ser verdade, então falso. Aqui eu vou ter falsidade. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma verdade. Então, se aqui é falso, aqui só pode ser falso. Porque se falso, então falso, eu tenho verdade. Tabela verdade do se, então. Se falso, então falso, eu tenho verdade. Beleza? Você precisa dominar a tabela verdade. Então eu já sei, a questão me avisou aqui, ó. C disse sim, isso é falso. C disse sim é falso, então esse aqui é falso. O B disse sim. Agora eu vou procurar o B ou o C nas outras aqui, ó. Eu tenho o B aqui em cima, ó. B disse sim é falso. Aqui, ó. B disse sim é falso. O que eu tenho? De novo, conectivo lógico C, então. Se aqui for verdade, se verdade, então falsidade, eu tenho falsidade. Não posso, tem que ter verdade. Então, aqui também só pode ser falso. Porque, ó, se falso, então falso, eu tenho verdade. Beleza. Ok. Então, A não disse sim. É falso que A não disse sim. O que ela disse? Ela disse que sim. Ok? Esse não e esse sim pode confundir, tá? Mas com calma você vai fazendo. Então, eu já sei o A, o B e o C, né? Que é a Ana, o Bruno e a Carolina. Ó, eu tenho a Ana aqui de novo, ó. A não disse sim. É falso. A não disse sim. É falso. Eu tenho conectivo lógico C, então, de novo. Então, aqui só pode ser falso. Ser falso, então, falso, verdade. Aqui eu tenho a Elaine e o Bruno, né? Ó, Bruno disse sim é falso. Bruno disse sim é falso. Qual que é o conectivo lógico agora? É o ou. Na tabela verdade, no conectivo lógico ou, para eu ter uma falsidade, eu preciso ter pelo menos
uma verdade. Eu tenho essa proposição e essa. Eu preciso ter uma que seja verdadeira. Se essa é falsa, o que essa aqui vai ser? Verdadeira. Porque no conectivo lógico ou verdade ou falsidade, eu tenho verdade. E aqui eu finalizo a última aqui, ó, número 5. Tem o D e o F. É o conectivo lógico E. O que eu sei do D? Ó? D não disse sim é falso. D não disse sim é falso. Então o que ele disse? Ele disse sim. A verdade é que ele disse sim. D disse sim, verdade. Aí eu tenho o quê? Falsidade. Qual o conectivo lógico? E. No conectivo lógico E, para eu ter falsidade, basta que uma seja falsidade. Eu já tenho uma verdade aqui, então essa aqui só pode ser falsa. Porque verdade e falso, eu tenho falsidade. Preenchi tudo aqui em preto. Aí, ó. Vou colocar aqui, ó. A pergunta, ó. Sua idade é maior que 30 anos? E aí, no caso, nenhum deles tem 35, né? Vou colocar aqui, ó. Em vermelho. Maior que 30? Essa foi a pergunta. Maior do que 30? Vamos ver. A Ana, o que ela respondeu? Ó. Ana não disse sim. É falso. Se é falso que a Ana não disse sim, a verdade é que ela disse sim. Então, a Ana tem mais do que 30? Sim. Beleza. Agora o Bruno. Vou colocar aqui na frente. O Bruno. Ó, Bruno disse sim, é falso. Se é falso que o Bruno disse sim, a verdade é que ele disse não. Então, Bruno não tem mais de 30 anos. Beleza? Agora, o C é a Carolina. Aqui, ó, Carolina. Carolina disse sim, é falso. Se é falso que a Carolina disse sim, é verdade que ela disse não. Vou descer mais um pouco aqui. Agora é a Daniela, de Dani. Ó, Dani disse sim, é verdade, ó. Dani disse sim, é verdade. E é verdade. Então, Dani disse sim, é verdade. Então, a Dani, sim, tem mais do que 30. Quem que falta? Falta a Elaine. Vamos procurar aqui, ó. Ó, Elaine disse sim, é verdade, ó. Tem o V aqui em cima. Elaine disse sim, é verdade. Então, é a Ana, o Bruno, a Carol, a Daniela e a Elaine. Beleza. Mas nenhum deles tem 35, tá? Quem tem mais de 30 não tem 35 ainda. Pode ter 31, 32, 33 ou 34. Então vamos lá. Vamos para as alternativas. A soma das idades de Bruno, Carolina e Daniela é maior que 95? Bom, a idade do Bruno. Ó, o Bruno não tem mais do que 30. Então vamos supor aqui, ó, Bruno não tem mais do que 30. Então vamos supor que ele tenha 29, que é o máximo que ele pode ter. Já que, né? 29. Agora a Carolina. Carolina também não, né? Então 29. E a Daniela? Daniela pode ter no máximo 34. Já que ninguém tem 35, né? Essa soma é maior do que 95? Não, né? Vai dar 18, 9, 21, 22.
nessas condições, aqui vai dar 22, vai subir 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Vai dar 92. Ok? Ou então, vamos dizer que o Bruno e a Carolina, a idade deles não é maior que 30, mas que seja igual a 30. Então, ambos vão ter no máximo 30. Aí aqui também não vai dar 95, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 9, vai dar 94. Então, não é a A. A soma das idades de Daniela e Elaine é menor que 60. Bom, a Daniela disse que sim, que é maior que 30. Mas ela não tem 35. Então, no máximo, ela vai ter 34. E a Elaine também. Se é maior que 30, no máximo, ela vai ter 34. Fazendo essa soma, vai dar 8, vai dar 68. Ou seja, é maior do que 60. Tá? Ou então que elas tenham 31, as duas. Vai dar 62, que também é maior que 60. Não é a B. A soma das idades de Ana, Bruno e Fred é maior que 100 anos. Então, a Ana tem mais de 30, o Bruno não. Ainda tem o Fred. Vou colocar aqui, ó, o Fred. Ó, é falso que o Fred disse sim. Se é falso que ele disse sim, a verdade é que ele disse não. Beleza? Eu tinha esquecido de colocar, mas não mudou nada, porque ele apareceu só agora. A soma das idades de Ana, Bruno e Fred é maior que 100 anos. A Ana tem mais do que 30, então ela vai ter no máximo 34. O Bruno vai ter 29. E o Fred no máximo 29. Então 34, mais 29, mais 29. 18, 19, 21, 22. Sobe 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 82. Né? Não é maior que 100. A soma das idades de Carolina e Fernanda é menor de 30 anos. A Carolina respondeu que não, então ela tem no máximo 29. E o Fred também disse que não, ele tem no máximo 29. Isso é menor que 60? Sim, né? Vai dar 50. Vai dar 58. Então aqui está muito boa. Nesse grupo são 4 as pessoas com mais de 30 anos. Nesse grupo são 4 as pessoas com mais de 30. Não, né? Porque é só a Ana, a Dani e a Elaine. São só 3 pessoas. Então também não é a E. Opa, não é a E. A alternativa correta é a D. Ok? Aqui, ó. Aí você fala, Patrick, mas e se a pessoa pode ter 30, a pessoa pode ter 29. No caso aqui, a questão não trabalhou isso, que as pessoas poderiam ter 30 anos. Se a questão não falou, você não considera. Então, ou tem mais de 30, ou tem menos. Você que está assistindo o vídeo, você tem mais de 30 ou tem menos de 30? Comenta aí. Curtindo o vídeo, galera? Espero que esteja ajudando. Não, tem que saber a tabela verdade, né? Como vocês viram. Vamos à nossa próxima questão. Isso aqui nós vamos montar aquela tabela novamente. Fernanda, Luana e Rafaela são 3 professoras que se apresentam para o primeiro dia de trabalho. Elas lecionam, não necessariamente, nesta ordem, espanhol, francês e inglês. Cada uma mora em um bairro, diferente da outra, e que são, não necessariamente nesta ordem, Perdizes, Moema e Taubaté. Então veja que são 2 características. Né? Então tem as pessoas. Quais são as características? Elas são professoras de idiomas e o bairro onde elas moram. Então a nossa tabela vai ficar assim. Ó. São 3 pessoas. Deixa eu melhorar isso aqui. Beleza. São 3 idiomas e 3 bairros, né?
Nossa tabela vai ficar assim. Essa primeira aqui, ó, nós não vamos usar. Beleza? Então, o que nós temos aqui é o quê? São 3 pessoas. A Fernanda, que eu vou chamar de Fer. Fernanda é a Fer. A Luana é a Lu. E a Rafaela é a Rafa. E aí as características aqui, ó, vou mudar as cores. Elas são professoras, né? De espanhol, que eu vou chamar de ESP. De francês, que eu vou chamar de FRA. E de inglês. Eu vou escrever em inglês mesmo. Vou escrever francês aqui. Francês, inglês. Ok? É uma das características. Agora eu vou mudar aqui para cinza. Na cor cinza, os bairros Perdizes, Moema e Tatuapé. Nossa tabela está montada. Lembre-se que nós temos aqui, ó, 2 características, né? Em relação ao curso que elas lecionam e ao bairro que moram. Então aqui, ó, imagina que tem uma divisão. Essa linha vermelha esteja dividindo, tá? Para você não se perder na hora de preencher. Então, vamos lá. Sabendo que Luana mora em Perdizes, beleza. O que eu vou fazer? A Luana mora em Perdizes. Ó, Perdizes está aqui, Luana está aqui. Então, a Luana mora em Perdizes. É sim. E aqui que eu faço agora? Preencho com não a linha e a coluna. Por quê? Porque se a Luana mora em Perdizes, cada uma dessas professoras moram em um bairro diferente. Se a Luana mora em Perdizes, a Fernanda não mora em Perdizes. Então é não para Fernanda. E a Rafa também não mora em Perdizes. Ok? Agora, preencher a coluna, tem que preencher a linha também. Por quê? Se a Luana não mora em Perdizes, quer dizer, se a Luana mora em Perdizes, isso quer dizer que ela não mora em Moema e que ela também não mora em Tatuapé. Ela mora em Perdizes. Beleza? Ó, a professora de francês mora no Tatuapé. Ok. A professora de francês mora no Tatuapé. A professora de francês mora no Tatuapé. Se a Lu mora em Perdizes, então ela não dá aula de francês. Por quê? Porque quem dá aula em francês mora no Tatuapé. Se ela mora em Perdizes, com certeza ela não dá aula de francês. Beleza? Tranquilo. E que Fernanda é professora de inglês. Então aqui, ó, se a Fernanda, que está aqui, é professora de inglês, eu coloco um sim aqui, ó. Agora eu preencho a coluna e a linha. Se a Fernanda é professora de inglês, a Lu não é de inglês. E a Rafa também não é de inglês. Quem é de inglês é a Fernanda. Preenchi a coluna. Agora eu preencho a linha. Por quê? Porque se a Fernanda dá aula de inglês, a Fernanda não dá aula de francês e a Fernanda não dá aula de espanhol, porque a Fernanda dá aula de inglês. Beleza? Agora olha para a tabela aqui, ó. A matéria de francês não é da Fernanda, não é da Lu. Quem que sobrou? A Rafa. Então só pode ser a Rafa. Sim, sim para a Rafa aqui, ó. Ok? E agora eu preencho a coluna e a linha. A coluna já está preenchida. Falta preencher a linha. Aqui já está não. Aqui veio não também. Olha na coluna aqui de novo, ó. Só sobrou o quê? Espanhol. Espanhol sobrou para quem? Para Lu. Então tem que ser dela. Eu coloquei o sim, preencho a coluna, que já está preenchida com não, e preencho a linha, que já está preenchida com não. Lembre-se, eu coloquei a linha vermelha para você imaginar que existe um limite da linha, né? Eu não vou sair nomeando, não vou sair escrevendo não na linha toda. Vou passar, não, porque senão eu misturo as características. Beleza? De um lado da linha vermelha aqui, ó, eu tenho os bairros e do outro os idiomas. Beleza? Temos que terminar de preencher. Ó, sabendo que Luana mora em Perdizes, que a professora de francês mora no Tatuapé. Beleza. Quem mora no Tatuapé? A professora de francês. Quem dá aula de francês? Aqui, ó, a Rafa.
A Rafa dá aula de francês. Então, onde que a Rafa mora? No Tatuapé. Vou colocar sim para ela aqui, ó. O que eu faço agora? Preencho com não a coluna e a linha. Beleza? É só ela que é professora de francês e mora em Tatuapé. As outras pessoas não moram no Tatuapé. Agora veja aqui, ó. Só sobrou o quê? Quem que mora em Moema? A Fernanda, porque só sobrou ela. Então, coloca um sim aqui, ó. Preenchi tudo? Preenchi. O que eu vou fazer aqui agora? Para você enxergar aqui, ó. A Fernanda dá aula do quê? De inglês. E onde ela mora? Moema. A Lu dá aula do quê? De espanhol. E onde ela mora? Perdizes. E a Rafa, ela dá aula do quê? De francês. Opa! E onde ela mora? A Rafa mora no Tatuapé. Vamos ler a questão aqui agora, as alternativas? Ó, de novo, tabela verdade. Ó. Conectivo lógico C, então, ou, conectivo lógico E, conectivo lógico E, conectivo lógico ou. Vamos lá. Se Rafaela é professora de francês, então Luana não mora em Perdizes. Rafaela é professora de francês? Ó, é verdade. Ó. Rafaela é professora de verdade. A Rafaela, desculpa, é verdade que a Rafaela é professora de francês. Então eu vou ter aqui, ó, uma verdade, conectivo lógico C, então, ó, que é a condicional, Luana não mora em Perdizes. Onde que a Luana mora? Luana mora em Perdizes. Então eu vou ter se verdade, então falsidade. Tem a Vera Fischer. E a Vera Fischer é falsa. Ou seja, não é a alternativa A. Porque eu preciso ter um resultado logicamente verdadeiro, como está na questão. Vamos para a alternativa B. Ou Fernanda é professora de inglês, ou Luana mora em Perdizes. Ou uma coisa ou outra, mas não ambas. Ou Fernanda é professora de inglês. Ó, Fernanda é professora de inglês? Verdade. Então eu vou ter uma verdade, né? Ou, então esse é o símbolo da disjunção exclusiva, ou Fernanda ou Luana mora em Perdizes. Ó, a Luana mora em Perdizes. Eu tenho ou verdade ou verdade. Não posso. Isso aqui vai me dar o quê? Falsidade. E como eu mostrei para vocês, eu preciso ter um valor logicamente verdadeiro. Então também não é a B. Fernanda mora em Moema e Luana é professora de francês. Fernanda mora em Moema? Mora. E a Luana é professora de francês? Não. A Luana é professora de espanhol. Então eu vou ter verdade e falsidade. Conectivo lógico e verdade e falsidade, eu tenho falso. Então também não é alternativa C. Também não é a C. Luana não mora em Perdizes. E Rafaela mora em Moema. Luana mora em Perdizes? Mora em Perdizes. Aqui está falando que ela não mora. Então vai ser falso. E Rafaela mora em Moema? Vai ser falso e falso, porque a Rafaela mora no Tatuapé. Falso e falso, eu tenho falso. Não é a D. Só sobra a alternativa E, que é a correta, como podemos ver aqui. Rafaela é professora de francês? Sim, ó, a Rafaela é professora de francês. É verdade. Ou Fernanda não mora em Moema. A Fernanda mora em Moema. Então eu tenho verdade ou falsidade. E no conectivo lógico ou, para eu ter verdade, basta que apenas uma seja verdade. E já tenho ela aqui, ó. Então isso é verdade. Isso aqui está correto. Alternativa E. Tranquilo? E vamos para a próxima questão. Vou apagar tudo aqui. Vamos para a nossa próxima questão. Fernanda, Geraldo e Janice são escrivães e moram em zonas diferentes da cidade, oeste, norte e sul, não necessariamente nessa ordem. As idades estão 35, 40 e 50, também não necessariamente nessa ordem. Beleza? Depois a questão vai nos apresentar as informações aqui. Ó. Então, nessa parte aqui, nós já montamos a nossa tabela. De novo, são quantas pessoas? 3 pessoas.
Quais são as características? As regiões em que elas moram e as idades. Então, são duas características. Então, vai ficar assim, ó. Nossa tabela. São 3 pessoas. São 3 regiões diferentes. E também 3 idades, né, diferentes. Essa parte aqui, ó, nós não vamos usar. Nós temos as pessoas, que são a Fernanda, que eu vou chamar de Fer, o Geraldo, que eu vou chamar de G, e a Janice, que eu vou chamar de Jane. Nós temos as características. Quais são? Vou mudar a cor aqui, ó, em laranja. As regiões em que elas moram, oeste, norte e sul. E temos também as idades. Vou colocar na cor cinza. 35, 40 e 50. 35, 40 e 50. Agora, eu vou dividir aqui, ó, para você enxergar, tá? Para você não se confundir. Traçar essa linha vermelha aqui, ó, imaginária aqui. Vamos lá. O que é sabido é que a pessoa que mora na Zona Oeste é o Geraldo. Então, onde o Geraldo mora? O Geraldo mora na Zona Oeste. Então, é sim para o Geraldo aqui na Zona Oeste. Se é sim para ele, na Zona Oeste, então ele não mora na Zona Norte. Né? Se ele mora na Zona Oeste, ele não mora na Zona Norte nem na Zona Sul. E se o Geraldo mora na Zona Oeste, a Fer não mora na Zona Oeste. E a Jane também não mora na Zona Oeste. Beleza. Ó, Janice tem 50 anos. Beleza. Então, se a Janice tem 50 anos, é sim aqui, ó. Janice tem 50 anos. Se a Janice tem 50, ela pode ter 40? Não. Se a Janice tem 50, ela pode ter 35? Não. Cada um tem uma idade, né? E se a Janice tem 50, o Geraldo não tem 50. Nem a Fernanda. Então, veja, preenchi a coluna e a linha. E aqui, ó. E que a pessoa que tem 35 mora na Zona Norte. Beleza. A pessoa que tem 35 mora na Zona Norte. Eu sei que a Jane não mora na Zona Oeste. Quem mora na Zona Norte tem 35. Qual que é a idade da Jane? 50. Bom, se ela tem 50, ela não tem 35. E quem tem 35 mora na Zona Norte. Então a Jane não mora na Zona Norte. Por quê? Porque quem mora na Zona Norte tem 35 e a Jane tem 50. Agora olha a tabela aqui, ó. A Jane não mora na região oeste, não mora na região norte. O que sobrou para ela? Região sul. Beleza? E aí eu preencho a coluna e a linha. A linha aqui já está preenchida, ó. Se a Jane mora na Zona Sul, o Geraldo não pode morar na Zona Sul e nem a Fernanda vai morar na Zona Sul. Olha a tabela aqui de novo, ó. Se a Fernanda não mora na Zona Oeste e nem na Zona Sul, onde que ela mora? Na Zona Norte. Ok? E aí eu preencho a linha e a coluna. Aqui, ó, já está preenchida a linha aqui, Oeste e Sul, e o Geraldo e a Jane também. Linhas e colunas preenchidas. Beleza. Vamos voltar para a questão.
O que é sabido é que a pessoa que mora na Zona Oeste é Geraldo, beleza. Janice tem 50 anos, beleza. E que a pessoa que tem 35 anos mora na Zona Norte. Tá. Quem tem 35 anos? Não sei. Mas eu sei que é quem mora na Zona Norte. Quem mora na Zona Norte? A Fernanda. Ah, então se a Fernanda mora na Zona Norte e a pessoa que mora na Zona Norte tem 35 anos, então é a Fernanda que tem 35 anos. Aí eu preencho as linhas e as colunas. Se a Fernanda tem 35 anos, ela não tem 40 e não tem 50, já está preenchido. Se a Fernanda tem 35, o Geraldo não tem 35 e a Jane também não tem 35. E aí, olhando para a tabela, o que sobrou aqui? Ó? A idade de 40 anos. Se a Fernanda não tem 40 e a Jane não tem 40, sobrou para quem os 40 anos? Para o Geraldo. E aí veja que a coluna já está preenchida e a linha também já está preenchida. Agora, beleza. Vou escrever aqui, ó. Nossa tabela. A Fernanda mora na região norte e tem 35 anos. O Geraldo mora na região oeste e tem 40 anos. A Jane mora na região sul e tem 50 anos. Vamos ler as alternativas. Fernanda mora na zona norte e Janice mora na zona oeste. Fernanda mora na zona norte? Sim. A Janice mora na zona oeste? Não, ela mora no sul. Conectivo lógico e, se eu tenho verdade e falsidade, eu tenho falsidade. Não. A diferença de idade entre Geraldo e Fernanda é 10 anos. Bom, a diferença entre Geraldo e Fernanda é de 5 anos, não é a B. Ou Geraldo tem 35, ou Fernanda mora na Zona Norte. Um dos dois. Porque eu botei, ó. Ou Geraldo tem 35, ele tem 40. Então eu botei aqui, ó, falsidade. É ou. Esse é o símbolo. Ou. Ou Geraldo tem 35, é falso. Ou Fernanda mora na Zona Norte. É verdade que a Fernanda mora na Zona Norte. Tá aqui, ó. Na tabela verdade da disjunção exclusiva, que é o ou, eu preciso ter valores diferentes para ter uma verdade. E eu tenho valores diferentes. Se eu tenho valores diferentes, eu tenho uma verdade. E a questão quer saber, com essas informações, é logicamente verdadeiro ou uma coisa ou outra. Alternativa C. Vamos ver aqui a D e a E. Janice não tem 50. Ela tem 50. Ou Fernanda não tem 35. A Fernanda tem 35. Então, se eu tenho falsidade ou falsidade, a tabela verdade do ou, que é a disjunção inclusiva, se eu tenho dois valores falsos, eu tenho falsidade. Não é o que nós queremos. O que nós queremos é um valor logicamente verdadeiro. Se Geraldo tem 40 anos, então Janice mora na Zona Norte. Então, se Geraldo tem 40 anos, verdade. Então, Janice mora na Zona Norte. Não, a Janice mora na Zona Sul. Na tabela verdade do C, então, que é a condicional, quando eu tenho VF, eu tenho a Vera Fischer, e a Vera Fischer é falsidade. Beleza? Não é também a alternativa E. A alternativa C, como nós respondemos. Tranquilo? Já estamos indo para 1h30 de vídeo. Eu acredito que esse assunto agora está bem claro para você, né? Vou apagar aqui de novo. Vamos ver a próxima questão aqui. Lorena, Elisa, Raquel e Mariana têm 27, 32, não necessariamente nessa ordem. Cada uma tem um veículo de marcas distintas, sendo ela ABCD, e reside nas cidades também distintas, sendo elas Santo André, São Bernardo e São Caetano. Tá, então essa tabela vai ficar bem grande, né? Porque são 4 amigas, 4 pessoas, né? Aí nós temos as características que são as idades, os veículos, as cidades onde elas moram.
São 3 características, né? São 4 pessoas e 3 características. Opa! 4 pessoas e 3 características. Vou desenhar aqui a tabela. Eu acho que essa vai ser a última, né? 1h25 de vídeo. Então, vou colocar aqui. 4 pessoas. Então, aqui eu vou ter a primeira. Aqui eu vou ter a segunda. Aqui eu vou ter a terceira e embaixo é a quarta. Essa primeira aqui, ó, eu não vou usar. Idades, né? Então aqui é a primeira idade, a segunda idade, a terceira idade e a quarta idade. Aí eu vou ter os veículos, o primeiro veículo, o segundo veículo e o terceiro veículo. E vou ter ainda as cidades. São Bernardo, São Caetano, Santo André, né? Santo André e Diadema. Beleza. Então, essa aqui é a nossa tabela. Essa primeira aqui, ó. Essa primeira lacuna nós não usamos. Então, eu tenho aqui as pessoas, a Lorena. Vou chamar a Lorena de Lori, a Elisa, a Raquel e a Mariana, que eu vou chamar de Mari. Eu tenho as características aqui em cima, na horizontal. Ó. São várias, né? Eu vou colocar em azul aqui, ó, a idade. 27. 27, 33, 42 e 45. Aí eu vou ter também as marcas dos carros, né? Vai ser o carro A, marca B, marca C e marca D. E as cidades onde elas moram, que eu vou colocar na cor cinza. Santo André, eu vou colocar SA para Santo André. Eu vou colocar SBC para São Bernardo do Campo. Eu vou precisar fazer mais uma coluna aqui. Eu vou colocar São Caetano. Eu vou colocar São Caetano. Aí aqui eu tenho que ter mais uma linha, mais uma coluna. E a última pessoa, a última cidade no caso é Diadema. Eu vou colocar D. D de Diadema. Só fazer um parênteses aqui, galera. Eu já morei em São Caetano. São Caetano do Sul. Região do ABC. Na região ABC da Grande São Paulo, São Caetano é o C. Santo André é o A, São Bernardo é o B. Né? Quem fala ABCD está se referindo no D a Diadema. Então a região do ABC, o C é de São Caetano. Uma cidade que é colada em São Paulo, mas é muito, muito mais tranquila. Uma cidade maravilhosa para se morar. Gostei muito de morar lá. A estrutura da cidade é muito, muito boa, de verdade, sim. Só que é uma cidade cara para se morar, é bem caro mesmo. Você vai no mercado, você vai sentir a diferença. E para quem está pensando em prestar escrevente para a região de São Caetano, é uma região muito disputada, porque é uma região muito boa. São Caetano, assim, Nossa, eu gostei muito de morar lá. Muito, muito, muito. Então, assim, quem quer uma cidade boa, perto de São Paulo capital, São Caetano, sem dúvida, talvez seja a melhor, mas a concorrência lá, a nota de corte é altíssima, por ser uma cidade boa.
Desculpa pela tosse. Vamos voltar para a nossa questão agora. Beleza, então montamos a nossa tabela. Vou colocar aqui de novo ó, a linha vermelha, uma linha imaginária, né? Ó. Nós temos a parte da idade, e nós temos a parte das marcas dos carros e a parte das cidades em que elas moram. Aí aqui, ó, sabe-se que a que tem a maior idade tem o veículo B e não reside em São Bernardo, e tampouco em São Caetano. Beleza. A pessoa mais velha tem o carro B, não mora em São Bernardo e nem em São Caetano. Bom, eu não vou preencher nada porque não falou nada. Lorena é mais nova que Raquel. Opa, temos uma informação bacana. A Lorena é mais nova do que a Raquel. Se a Lorena é mais nova do que a Raquel, a Lorena não pode ser a mais velha. Ela não pode ser a mais velha. Porque se ela é mais velha, ela não é mais nova do que ninguém. Então eu vou colocar aqui, ó. Só vou colocar não, tá? Letra N de não. Então a Lorena não é mais velha. Lorena é mais nova do que Raquel. Beleza. Se a Lorena é mais nova do que Raquel, a Lorena não pode ser a mais velha. E a Raquel também não pode ser a mais nova. Porque se a Raquel é mais nova, não tem ninguém mais nova que ela. Né? E a questão está falando que a Lorena é mais nova que a Raquel. Então aqui, ó. Beleza? Já preenchi 2. Lorena é mais nova que Raquel, não tem o veículo D e reside em Santo André. Então a Lorena é mais nova que Raquel, não tem o D, então aqui ó, ela não tem o D, a Lorena, coloca aqui ó, não tem o D, e ela reside em Santo André. Então se ela reside em Santo André, vou colocar um S aqui ó, de sim, beleza? E se ela mora em Santo André, ela não mora em São Bernardo, nem em São Caetano e nem em Diadema. Preencho as linhas das colunas. Se ela mora em Santo André, a Elisa não mora em Santo André, a Raquel não mora em Santo André e nem a Mari. Beleza. A mais nova do grupo reside em São Bernardo e tem o veículo A. A mais nova do grupo reside em São Bernardo e tem um veículo A. Beleza. Eu sei que a Lorena mora em Santo André. Né? E a questão está falando que a mais nova mora em São Bernardo. Se a mais nova mora em São Bernardo e a Lorena mora em Santo André, a Lorena também não é a mais nova. Por quê? Porque a mais nova mora em São Bernardo e a Lorena mora em Santo André. E a mais nova mora em São Bernardo e tem o veículo A. Então a Lorena que mora em Santo André, ela também não tem o A. Agora aqui, ó. Mariana não tem o veículo D. Ó, a Mariana, cadê a Mari? Tá aqui, ó. Ela não tem o D. A Mari não tem o D. E é mais velha que Lorena e Raquel. Se ela é mais velha que a Lorena e a Raquel, então a Mari não é a mais nova. Ok? E se ela é mais velha do que 2 pessoas, ela não está entre as 2 mais novas. Porque se ela tem 33, só uma pessoa é mais nova que ela. E a questão está falando que ela é mais velha que Lorena e Raquel. Agora, ó, olha aqui na tabela. Ó. Se a Lorena não tem 27, se a Raquel não tem 27 e se a Mari não tem 27, quem que vai ter 27? A Elisa. E aí eu coloquei o sim aqui, eu preencho o não na coluna, que já está preenchida, e agora eu preencho a linha. Beleza. E agora? Agora você volta aqui de novo. Sabe-se que quem tem a maior idade tem o veículo B e não reside em São Bernardo. Não reside em São Bernardo. Tampouco em São Caetano. A pessoa de maior idade tem o veículo B, não mora em São Bernardo, nem em São Caetano. Tá, eu acho que ainda não temos nada aqui. Lorena é mais nova do que Raquel.
Lorena é mais nova do que Raquel. Olha só, Lorena é mais nova do que Raquel. Se a mais nova é a Elisa, então a Raquel também não tem 33. Porque se a Raquel tiver 33, quem vai ser mais nova que ela? A Elisa. E a questão está falando que a Lorena é mais nova do que a Raquel. Então tá aqui, ó. Já preenchemos mais um quadrado. Lorena é mais nova do que Raquel, não tem um veículo D e reside em Santo André. A mais nova do grupo reside em São Bernardo. Opa! Ó, eu sei que a mais nova é a Elisa. E a questão está falando que a mais nova do grupo reside em São Bernardo e tem um veículo A. A mais nova do grupo, que é a Elisa, reside em São Bernardo e tem um veículo A. Ó, se ela mora em São Bernardo, ela não mora em São Caetano nem em Diadema. Se ela mora em São Bernardo, as outras pessoas não moram em São Bernardo. Preenche a linha e a coluna. Colocou um sim, para você não se perder, você já preenche a linha e a coluna. E aqui está falando, ó, tem um veículo A. Se ela tem um veículo A, a mais nova tem um veículo A, é sim aqui, ó. Reside em São Bernardo e tem um veículo A. Se a pessoa tem um veículo A, ela não tem o B, nem o C, nem o D. E aqui eu preencho a linha e a coluna. Beleza. Mariana não tem um veículo D. Mariana não tem um veículo D. E é mais velha que Lorena e Raquel. A Mariana, a Elisa é mais nova. Beleza, sobraram 3 pessoas. A Elisa é mais nova, são 4 pessoas. A Helena é mais nova. Quantas pessoas sobraram? 3. E aí tá falando que a Mariana é mais velha que Lorena e Raquel. Então, a Mari é a mais velha. Beleza? Coloquei o sim. Tenho que preencher o não no resto aqui, ó. Na coluna e na linha. Olha aqui agora, ó. A Raquel não tem 27, não tem 33, não tem 45. O que sobrou para ela? 42. O que eu faço agora? Preencho com não a coluna. Terminei a coluna e a linha já está preenchida. Beleza. O que sobrou aqui, ó? Quem tem 33 anos? A Lorena. Se a Lorena não tem 27, não tem 42 nem 45, ela só pode ter 33. A linha já está preenchida e a coluna também. Legal. E agora a gente volta de novo aqui, ó. Ó, sabe-se que a que tem maior idade tem o veículo B. Quem tem maior idade? A Mari. Se a Mari é a mais velha, qual carro que ela tem? O B. E as outras pessoas? Eu coloco não, na linha e na coluna. E não reside em São Bernardo. E tampouco em São Caetano. Ó, aqui eu venho preencher São Caetano. Ó, eu já sabia que ela não morava em São Bernardo e tampouco São Caetano. É não também, ó. Beleza? Olha aqui, ó, sobrou uma vazia aqui no cantinho, ó, que tem que ser da Mari. Porque, ó, a Mari não mora em São Bernardo, não mora em Santo André, não mora em São Bernardo, não mora em São Caetano, então ela mora em Diadema. Se ela mora em Diadema, as outras também não podem morar. Então preenchi a linha e a coluna referente ao sim que eu coloquei aqui. Olha aqui o que sobrou. Deixa eu mudar a cor aqui. Sobrou o que aqui, ó? São Caetano. Quem que mora em São Caetano? Não é a Lore, não é a Elisa, tem que ser a Raquel. A linha e a coluna já estão preenchidas. Beleza. Agora só falta aqui, ó, a marca dos carros. Vamos ler de novo. Sabes que a mais velha tem o veículo B, que é de 45, tem o veículo B, já preenchi, e não reside em São Bernardo nem em São Caetano. Está preenchido já. Lorena é a mais nova do que Raquel, não tem o veículo D. Lorena não tem o D e reside em Santo André. Beleza.
A mais nova reside em São Bernardo e tem a marca A. Já coloquei. Mariana não tem a D. Aqui, ó. Ó. A Raquel. Ó. A Lorena não tem o D. A Elisa não tem o D. A Mari não tem o D. Quem que vai ter o D? A Raquel. Coloca um sim aqui. Coloquei o sim, preencho com não a coluna e a linha. O que sobrou aqui, ó? A marca C. A Elisa não tem a marca C, a Raquel não tem a marca C, a Mari não tem a marca C, a única pessoa que tem a marca C é a Lori. Coloco um S para ela aqui, ó, de sim. Preenchi toda a tabela. Agora, só para facilitar aqui, ó, eu vou escrever, ó, a Lori tem 33, ela tem o carro C e ela mora em Santo André. A Elisa tem 27, ela tem o carro A e ela mora em São Bernardo do Campo. A Raquel tem 42, ela tem o carro D e a Raquel mora em São Caetano do Sul. A Mari tem 45, tem o carro B e mora em Diadema. Essas são as informações. Vamos ver aqui, ó. Raquel tem 33 anos? Não, Raquel tem 42. Mariana reside em São Caetano? A Mari reside em Diadema? Não. Lorena tem o veículo C? Sim, ó. A Lorena tem o veículo C. Alternativa C. Lorena tem 42? Não, a Lorena tem 33. Raquel reside em Santo André? Não, a Raquel reside em São Caetano. Alternativa C é a nossa alternativa correta. Beleza? Mais uma questão respondida. Galera, 1h40 de vídeo. Eu acho que já deu para passar a ideia de como resolve. Esse é o assunto, ó. Relacionamentos e associações aqui no Q Concurso. Como nós vimos, esse tipo de questão caiu na prova de 2014, na prova de 2017 e na prova de 2018. Não caiu nas provas de 21 e 23 e voltou a ser cobrada na de 2024. Ok? Se cair na prova, tem que acertar. Não é um assunto difícil. O que você vai poder, entre aspas, errar na prova? Aquela questão de sequência, que geralmente é a mais difícil. Agora, você não pode errar essa e a de sequência. Aí fica difícil a sua situação no concurso. Beleza? Como eu sempre falo, existem assuntos que não podemos errar. Temos que garantir. Por exemplo, direito constitucional. Você tem que gabaritar direito constitucional. Você não pode errar nenhuma questão. Direito administrativo. Tem que acertar tudo. Tá? E aí, enfim. Isso é papo para outro vídeo. Galera, então vou encerrar. Obrigado. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Comenta alguma coisa aí. Até a próxima.